Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da Palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, da nossa Bíblia Sagrada de riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 13, o capítulo 13 do livro de Levítico. Estamos praticamente já chegando na metade do livro, né? Nosso livro, o livro de Levítico é composto por 27 capítulos e hoje vamos fazer a leitura do 13º capítulo. Mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se. Mas se de repente isso for muito trabalho, se der muito trabalho para você, então basta apertar o botãozinho aí de like, o gostei. Basta você apertar o botãozinho aí de gostei, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar esse material para mais e mais pessoas. Então bora lá, vamos fazer a leitura do capítulo 13 do livro de Levítico, como já disse. E para quem não sabe, o termo Levítico se refere à tribo de Levi, os levitas. Levi, que era filho de Israel, filho de Jacó, um dos 12 filhos homens que Israel teve, um dos 12 filhos homens que Jacó teve, e eles foram divididos em tribos, 12 tribos, as 12 tribos de Israel, entre elas os levitas. E a função de Deus, aliás, a missão de Deus com os levitas era levar a palavra de Deus, era levar os ensinamentos, as leis, as ordenanças de Deus para o povo de Israel. Então, o povo, os levitas tinham por missão levar as ordenanças, as leis de Deus para o povo de Israel, pois Deus queria transformar o povo de Israel em um povo puro, um povo purificado, um povo santíssimo, um povo diferenciado. Perfeito? Então esta era a vontade de Deus, fazer com que aquele povo fosse um povo santificado. Então, esta era a missão dos levitas, e os levitas foram os escolhidos por Deus para cuidarem, para fazer a manutenção, para transmitir as leis de Deus junto ao tabernáculo de Deus. Eles eram os responsáveis pela manutenção do tabernáculo, a casa de Deus. Então, eles também foram os primeiros sacerdotes de Israel. Então bora lá, antes de começar, não se esqueça, já se inscreva aí no nosso canal. E vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje, vamos começar a nossa leitura de hoje. E para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, perfeito? A palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Aqui você encontra respostas para todas as questões, todas as perguntas que você queira saber sobre a sua vida. Porque certas coisas não dão certo na sua vida, porque que você tem problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas amorosos, problemas financeiros, de saúde. Todas as coisas que você queira saber, todas as perguntas que você queira fazer, você vai encontrar respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Levítico. Para quem não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. E chegamos ao capítulo 13, lembrando que se você quiser obter conhecimento, se você quiser assistir os vídeos anteriores, basta acessar aí a nossa playlist chamada Levítico, lá no nosso canal. Você vai encontrar várias playlists e entre elas você vai encontrar a playlist de Levítico, que já temos lá 12 vídeos, 12 no qual fizemos 12 leituras.
fizemos a leitura e comentamos os 12 capítulos anteriores e chegamos aqui ao capítulo 3, onde vamos continuar com a nossa história, perfeito? Então, capítulo 13 do livro de Levítico. Não esqueça de deixar o seu like aí, deixe seu like, não paga nada, só você apertar o botãozinho aí de gostei, deixa seu like aí, que aí você já vai estar nos ajudando bastante, ok? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo. Então Deus se dirigiu a Moisés e a Arão. Versículo 2: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, e o sacerdote, ou um de seus filhos, ou sacerdote. Então, quando um homem tiver manchas de pele, né, na sua carne, inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, ou a um dos seus filhos, ou a um dos filhos de Arão. Então, esse capítulo aqui nós vamos falar das doenças, das pragas, das lepras que aquele povo tinha lá naquela época, perfeito? Então, esse capítulo aqui nós vamos falar de doenças. Versículo 13: E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e quando o cabelo na praga se tornar branco, e a praga parecer ser mais profunda do que a pele da sua carne, esta é praga de lepra. E o sacerdote o levará e o declarará impuro. Então, quando a pessoa estava com lepra, ele era declarado impuro. Versículo 4: Se a mancha clara na pele de sua carne for branco, e não parecer ser mais profundo do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Então o sacerdote encerrará o que tem a praga, ou seja, ele ficará isolado por 7 dias. Versículo 5: E o sacerdote o examinará no 7º dia. Eis que se a praga ou ao seu parecer parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. Então, se aquela praga ainda não houvesse desaparecido da pele daquele homem nos 7 primeiros dias, né, porque ele iria ser examinado no 8º dia, então ele teria que ficar por mais 7 dias, né, em isolamento. Versículo 6: E o sacerdote o examinará novamente ao 7º dia. E eis que se a praga estiver um pouco escura e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. O declarará limpo. Não é nada senão um abscesso. E ele lavará suas vestes e será limpo. Então, depois de 14 dias, se aquela praga escureceu, né? Se aquela praga se tornou escuro e não se espalhou pela pele, então ele será considerado limpo. Versículo 7: Mas se o abscesso se estender muito na pele, depois de ele ter ido ao sacerdote para a sua purificação, novamente ele será visto pelo sacerdote. Versículo 8: E se o sacerdote o examinar e vir que o abscesso nas peles se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é lepra. Isto é lepra. Versículo 9: Quando a praga de lepras for no homem, ele será trazido ao sacerdote. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote. Lembrando que naquela época lá você não tinha medicamentos, você não tinha os antibióticos, você não tinha as penicilinas, você não tinha as injeções, as bezetacil da vida. Então a pessoa ela se curava, ela se curava naturalmente. O próprio sistema imunológico dela tratava de curar, mas quando ela não tinha cura, quando de repente era lepra, então ela era considerada impura. Versículo 10: E o sacerdote o examinará, eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação. Versículo 11: Isto é uma lepra envelhecida,
na pele da sua carne, e o sacerdote o declarará impuro, e não o encerrará, porque ele é impuro. Então, este homem seria considerado impuro, ele tem lepra. Versículo 12: E se a lepra espalhar-se na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe. Versículo 13: Então o sacerdote considerará, e eis que se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará impuro o que tem a praga. Tudo tornou-se branco, limpo ele está. Então, se o sacerdote, ele declarará limpo que tem praga, tudo se tornou branco, limpo ele está. Versículo 14: Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. Então, se a pele tivesse branca ali dos pés à cabeça, onde mesmo que a pessoa tivesse tido lepra, mas a pele tivesse regenerado, ele tivesse todo lugar que o sacerdote olhasse tivesse branco, então ele seria considerado limpo. Mas quando aparecer a carne viva, nele, ele será impuro. Versículo 15: E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é, lepra. Versículo 16: Ou se a carne viva voltar a tornar-se branca, ele virá ao sacerdote. Ou se a carne viva voltar a se tornar-se branca, ele virá ao sacerdote. Versículo 17: E o sacerdote o examinará, eis que se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo. Então, se a praga se tornou branca, a pele está branca, então o sacerdote o declarará limpo. O que tem a praga, ele está limpo. Versículo 18: A carne também em cuja pele houver alguma úlcera, e for curada. Versículo 19: E no lugar da úlcera houver uma inchação branca, ou uma mancha clara branca, e um pouco avermelhado, deve ser mostrado ao sacerdote. Então, todo tipo de lepra, todo tipo de doença devia ser mostrado ao sacerdote. E somente o sacerdote iria declarar a pessoa curada ou doente, ou seja, puro ou impuro. Versículo 20: E se quando o sacerdote o examinar, eis que se lhe parecer mais fundo do que a pele, e o seu cabelo tiver se tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. Isto é uma praga de lepra que se originou na úlcera. Versículo 21: Porém, se o sacerdote o examinar, e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele mais um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Então a pessoa ficará isolada por 7 dias. Versículo 22: E se estender-se muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é uma praga. Versículo 23: Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estender, isto é uma inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Versículo 24: Ou se houver alguma carne na pele onde há queimadura de fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca, clara, um pouco avermelhado ou branco, então o sacerdote o examinará, e eis que se o cabelo da mancha clara tornou-se branco e ela parecer mais funda do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura, portanto o sacerdote a declarará impura. Isto é uma praga de lepra. Lembrando que lepra, na época lá atrás, era uma doença muito comum entre aqueles povos antigos, a doença de lepra. Versículo 26: Mas se o sacerdote a examinar e não houver cabelo branco na mancha clara, nem estiver mais funda do que a outra pele, mas estiver um pouco escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Versículo 27: E o sacerdote o examinará no 7º dia, e se houver se estendido muito na pele, então o sacerdote o declarará impuro, isto é praga de lepra.
Versículo 28. Se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação da queimadura. Versículo 29. Se um homem ou mulher tiver uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, eis que se ela parecer mais funda do que a pele, e houver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é, tinha seca. Isto é, tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. Então a pessoa tinha lepra tanto na cabeça como na barba. Versículo 31. E se o sacerdote examinar a praga da tinha, eis que se não lhe parecer mais funda do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Então a praga da cabeça, a lepra da cabeça, era chamada de tinha. Versículo 32. E ao 7º dia o sacerdote examinará a praga, eis que, se a tinha não for estendida, e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, ele será reparado, mas não se reparará a tinha. Então ele será reparado, mas não se rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. Versículo 34. E ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará suas vestes e será limpo. Então, se ali a tinha não se afundar, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará suas vestes e será limpo. Versículo 35. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois da sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Então se o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha tivesse estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, ele está impuro. Versículo 37. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Versículo 38. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele da sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará, e eis que se as manchas brancas na pele da sua carne forem de um branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, ele está limpo. Versículo 40. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo ele está limpo. Versículo 41. Se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto está limpo. Então, no entanto, a calvície era limpo, não era visto como uma doença. Versículo 42. Se houver na cabeça calva ou na testa calva um ferimento branco avermelhado, isto é lepra que surgiu em sua cabeça calva ou em sua testa calva. Então devia-se tomar muito cuidado com a lepra, né? Versículo 43. Então o sacerdote a examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branco avermelhado em sua cabeça calva, ou em sua testa calva, como a lepra aparece na pele da carne.
Versículo 44. Este é um homem leproso, ele está impuro. O sacerdote o declarará totalmente impuro. A sua praga está na sua cabeça. Então a praga, a lepra, estava ali na cabeça daquela pessoa. Versículo 45. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça descoberta, e ele cobrirá seu lábio superior e clamará impuro, impuro. Então ele cobrirá seu lábio superior e clamará impuro, impuro. Versículo 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será sujo, impuro está. Habitará só fora do acampamento, será a sua habitação. Então ele não poderia ficar ali no acampamento. Aquela pessoa que estava com lepra não poderia ficar no acampamento, ele teria que habitar só fora do acampamento. Versículo 47. A veste também na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho. Ou seja, a pessoa que estava ali com lepra, ele tinha que habitar fora do acampamento, sozinho fora do acampamento, porque senão ele iria transmitir lepra para todos os outros. Porque a lepra ela é transmissível, né? Versículo 48. Seja no fio urdido ou no fio tecido de linho ou de lã, seja em pele ou em qualquer coisa feita de pele. Versículo 49. E se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, isto é praga de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. Versículo 50. E o sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. Então ele afastará esta pessoa por 7 dias. Versículo 51. E ele examinará a praga ao 7º dia. Se a praga se houver estendido nas vestes, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna, isto é impuro. A praga é uma lepra maligna e isto é impuro. Versículo 52. Portanto, ele queimará a veste ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou qualquer coisa de pele em que houver a praga, porque é lepra maligna, se queimará no fogo. Versículo 53. E se o sacerdote a examinar, e eis que se a praga não se estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de pele. Versículo 54. Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga, e a encerrará por mais 7 dias. Versículo 55. E o sacerdote examinará a praga depois que for lavada. Eis que se a praga não mudou a sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu a queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Versículo 56. Mas se o sacerdote vir que a praga está de alguma forma escura depois que for lavada, então ele a rasgará da veste ou da pele, ou do fio urdido, ou do tecido. Versículo 57. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de pele, é uma praga contagiosa, queimarás aquilo em que está a praga com fogo. Versículo 58. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e se a praga tiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez, e será limpa, Versículo 59. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declará-la limpa, ou para declará-la
impura. Então, versículo 59 foi o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o capítulo 13 do livro de Levítico, o livro de Levítico, então falando da praga da lepra, falando de lepra. Então, em tudo você adquire sabedoria e conhecimento, em tudo você tem sabedoria e entendimento. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 13 do livro de Levíticos e para você que nos acompanhou nesse vídeo aqui por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, que você tenha muita paz espiritual, muita riqueza, muita sabedoria e vida plena, e vida plena. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu notebook ou no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se de repente isto for muito trabalho para você, deixa então o seu like aí, o seu gostei, que isso já vai estar nos trazendo muitos benefícios, que a gente vai poder levar esta mensagem para mais e mais pessoas, sempre levando uma mensagem de motivação, de paz espiritual, de riqueza e prosperidade para a vida das pessoas. Então deixa aí seu like. Nosso objetivo é retornarmos amanhã com mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de sabedoria, de vida plena, do nosso manual de instruções para a vida. Então até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!